Olá e bem-vindos a mais um episódio do Autismo com Fábio. Eu sou o Fábio Martinez. Aqui nós continuamos construindo nossa ponte entre a evidência científica e a vivência diária do autismo. No último episódio, nós falamos sobre os muros invisíveis do autista adulto, a luta no trabalho, a dificuldade com a Lei Brasileira de Inclusão e o sentimento de não pertencimento. Hoje, nós vamos falar sobre o momento que, para muitos de nós, começamos a derrubar esses muros, o diagnóstico tardio. Vamos falar sobre o que é passar uma vida inteira, 20, 30, 40 ou até 50 anos, se sentindo diferente, quebrado, não pertencente, esforçado demais, sem nunca entender o porquê. Vamos falar também sobre o processo de ressignificação, de olhar para trás e ver a própria história com um novo manual de instruções. E o mais importante, vamos responder à pergunta: qual é a vantagem de ter um diagnóstico depois de adulto? Vale a pena o esforço? Pela minha própria vivência e pela evidência que temos hoje, eu posso adiantar: o diagnóstico não é um rótulo, é uma chave. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Muitos de nós, adultos diagnosticados tardiamente, fazemos parte de uma geração perdida do autismo. E a evidência é clara, né? Porque há 20, 30 anos atrás, o autismo que a medicina procurava era quase exclusivamente o autismo clássico, ou de Kenner, muitas vezes associado a meninos não verbais e com grandes necessidades de suporte. O iceberg do autismo, com toda a sua diversidade de manifestações, ainda estava submerso, especialmente para aqueles de nós que desenvolveram altas habilidades de mascaramento. E qual a vivência disso? A vivência é crescer sendo rotulado com outras coisas. Ou é tímido demais, fresco, antissocial, grosseiro, desastrado, chato, ou até mesmo diagnósticos errados como ansiedade generalizada, depressão crônica, toque, bipolaridade, entre outros. Na minha jornada e na de tantos outros, passamos por inúmeros profissionais que tratavam os sintomas, ansiedade, exaustão social, mas nunca a causa raiz. Nós aprendemos a performar, a imitar o comportamento neurotípico, mas o custo interno era altíssimo. O diagnóstico só começa a ser considerado quando a gente desaba. Quando o burnout autista é tão severo que não conseguimos mais sustentar essa máscara. E é aí que vem a ressignificação, que é como se a gente tivesse o filme da vida com a legenda correta. Receber o diagnóstico tardio é uma das experiências mais profundas que existem. E a primeira coisa que acontece é ressignificação. Eu gosto de usar uma metáfora, que é como assistir ao filme da sua vida inteira de novo, mas pela primeira vez a legenda está correta e sincronizada. Todos aqueles momentos que antes eram fonte de vergonha, culpa, confusão, começam a fazer sentido. A vivência social mesmo, todas as festas de família em que você precisava ficar trancado no quarto, não queria participar ali, não era grosseria, não era antipatia, não era ser do contra, era sobrecarga sensorial e shutdown. Ou seja, aquilo era exaustivo demais, não fazia sentido pra gente pertencer àquele momento, aquilo era doloroso. Quanto à vivência escolar, a dificuldade em entender as piadas internas, em participar das coisas, entender que as regras não ditas no pátio da escola não era lentidão e ingenuidade, era literalidade e o processamento neurodivergente. Quando aquela obsessão que você tinha por alguma coisa específica, no meu caso aqui, por exemplo, a guitarra, né? Muitas pessoas é por dinossauro, música, não era uma estranheza, não era uma infantilidade, era um hiperfoco. No meu caso, o primeiro foi em mamíferos, desde pequenininho. E essa é a forma mais natural e poderosa de aprendizado e regulação do cérebro autista. E temos também a ressignificação da vivência sensorial. A dita como frescura, de não conseguir usar certas roupas, de se irritar com o barulho da geladeira, da eletricidade, de não conseguir comer e nem olhar para alguns alimentos. Não era uma mania, não era uma chatice, era só hipersensibilidade sensorial em ação. E aí é importante dizer que esse processo de ressignificação
traz duas emoções muito fortes e que parecem bem opostas, mas elas vêm juntas, tá? A primeira é um alívio imenso e a segunda, que é inevitável para a maioria de nós, que é o luto. O luto pelo tempo perdido, o luto por todos os anos em que nós nos culpamos, em que nos forçamos a ser quem nós não éramos. É o luto pela pessoa que poderia ter sido se tivéssemos tido todo o suporte correto desde o início. E é muito importante que a gente valide esse nosso luto. E aí vem, ok, Fábio, eu entendi minha história, mas e agora? Eu já sou adulto, qual é a vantagem prática de eu ter esse diagnóstico? E as vantagens são imensas porque elas mudam o seu futuro e o seu presente também, né? A primeira e mais importante das vantagens é a autocompaixão. Na minha vivência, essa é a maior de todas. O diagnóstico te dá permissão para parar de se culpar. Aliás, essa culpa não tem nenhum objetivo, não tem um sentido, não tem uma aplicação prática. Você não é preguiçoso, fresco, fracassado, quebrado, estragado ou qualquer outro adjetivo que você já tenha ouvido, sentido ou mesmo que você imputou a você mesmo. Você é autista. Você estava jogando o jogo da vida no modo difícil e sem manual. Você nem sabia que você estava no modo difícil. Você para de ficar se chicoteando e começa a se acolher. E a segunda vantagem é o acesso a ferramentas e estratégias reais. Você para de tentar usar soluções neurotípicas para problemas autistas. Você entende que precisa de fones com cancelamento de ruído, que você pode precisar de um óculos escuro até dentro de uma sala, que você precisa de pausa sensorial, que você precisa respeitar seu limite de bateria social. Esse é o mais difícil normalmente, porque os neurotípicos têm dificuldade de entender isso. Você entende que os stimmings, ou seja, as estereotipias como balançar, mexer os dedos, esse eu faço muito. Não é uma vergonha, é uma ferramenta de regulação neurológica. Você começa a construir uma vida que funciona por seu cérebro e não lutando contra ele. E aí vem a terceira vantagem também, que é acesso a direitos. Como falamos no último episódio, o diagnóstico oficial é um documento. Ele é a chave para a Lei Brasileira de Inclusão. É o que te dá o direito legal de pedir adaptações razoáveis no trabalho, no local de estudo. É o que te dá acesso a filas preferenciais, que não são um privilégio, são formas de diminuir essa exaustão sensorial e de espera. O diagnóstico é uma ferramenta de cidadania, acima de tudo. E uma quarta vantagem que eu posso citar é uma comunidade. Você finalmente encontra sua tribo. Você descobre que não está sozinho. Aquele sentimento de não pertencimento que a gente carrega a vida inteira começa a diminuir, porque você começa a encontrar diversas outras pessoas que têm a mesma vivência. Você entende a sua neurotribo. Então, e o diagnóstico tardio do autismo não é o ponto final. Na verdade, ele é o começo de tudo. Não é um rótulo que te limita. Então você pode ouvir várias vezes, tipo assim, o autismo não te define. Mas você nasceu autista e você vai morrer autista, você vai viver tua vida inteira assim. Então, ao mesmo tempo que tem um pingo de verdade que ele não te define, ele define muito do que você é. Então, na minha vivência na evidência, o diagnóstico tardio é um ponto de partida e é o começo da sua vida autêntica. É o momento que você para de gastar 90% da sua energia tentando parecer neurotípico e começa a usar a sua energia para ser um autista incrível. E eu conheci vários, hein? A ressignificação do passado liberta a gente da culpa, e essa culpa dói, ela machuca a gente o tempo todo. Quantos de nós autistas não ficamos ruminando conversas e situações que passamos anteriormente, às vezes até desde a infância, pensando como deveria ter agido, como deveria ter feito, toda essa parte que dá uma ressaca moral e social que a gente sente, a gente passa a ressignificar. E isso traz respeito a nós mesmos, um autorrespeito, uma autocompaixão e também começa a nos abrir as portas de entendermos que temos direito, que precisamos de adaptações, que nós não vamos performar como um neurotípico, isso não tem jeito,
Isso é uma utopia, tá? Não vai existir. Que sim, a gente tem que se unir para lutar por direitos, porque sempre vai ser uma luta exigir qualquer tipo de adaptação, solicitar qualquer coisa num mundo neurotípico é uma dificuldade. Você não vai conseguir chegar ali, fazer um pedido e ser respeitado, ser acatado naquele pedido. Vai ser com luta, vai ser com dificuldade, não vai ser fácil. Por isso que a união é tão importante entre nós. É o momento da gente começar a pensar isso para estruturar para as novas gerações. Eu não quero que uma criança autista, que vai ser um adulto daqui a alguns anos, passe pelas mesmas dificuldades que eu passo. Eu não quero que ela tenha que exigir direitos, eu quero que esses direitos sejam uma coisa comum, cotidiana. Ah, você é autista? Tá bom, o que você precisa de adaptação? Ok, é razoável essa adaptação, vamos fazer. E aí todo mundo ganha. Ganha a sociedade neurotípica, com pessoas produzindo maravilhosamente bem. Ganha o autista com menos sobrecarga e se sentindo respeitado. E a sociedade no geral, sem separar em neurotípico ou autista, só tem a ganhar. Onde se existia embate, vai existir união e respeito. E isso só vai acontecer se nós trabalharmos por isso. Bom, o episódio de hoje vai ficar por aqui. Obrigado por me ouvir mais uma vez aqui no Autismo com Fábio. E o meu convite fica para você que teve um diagnóstico tardio. Como foi esse processo para você? Qual foi a primeira memória da sua vida que você ressignificou depois de entender que era autista? É muito importante para mim saber o que outros autistas passam, qual é a vivência de vocês. Então deixa um comentário, compartilha a história comigo. Se quiser pode me chamar no direct também do Instagram, do mesmo nome, Autismo com Fábio. Eu vou responder todo mundo que fizer perguntas ali, que chegar claro com educação, com bom senso, não ataques eu vou ignorar, é claro. E eu quero saber isso de você, porque a sua vivência ajuda outros a entenderem a si mesmo. E se você quer continuar acompanhando essa ponte entre evidência científica e vivência, siga o Autismo com Fábio na sua plataforma preferida. Eu espero te ver de coração no próximo episódio também. Vamos continuar indo nessa viagem incrível sobre o autismo, unindo os dois lados da vivência com a ciência. Eu sou Fábio Martinez e espero vocês no próximo episódio então. Até lá. Obrigado.